Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Se você é novo, está chegando aqui agora, o Por Dentro da Pós é um programa onde vários professores de várias áreas da pós-graduação do Centro Universitário Internacional Uninter selecionam alguns temas, alguns assuntos que estão em voga na nossa sociedade para debatê-los, tá bem? Então, fica conosco que hoje o tema é super importante. E qual que é o tema? As implicações globais das tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Pessoal, se vocês perceberem, saiu muito nos jornais, revistas, enfim, na internet também, né? Que nessa última década houve essa tensão está crescendo entre esses dois atores internacionais. E isso prejudica, sobretudo, os negócios internacionais e a economia. Então a gente vai ter aí impactos desde o comércio internacional como um todo até operações de suprimentos internacionais. E para a gente, para o mundo resolver isso, é através da diplomacia. Então é a diplomacia que vai trabalhar com isso. Bom, pessoal, vou me apresentar agora. Eu sou o professor José Benedito, eu sou coordenador dos cursos de pós-graduação na área de Relações Internacionais e Comércio Exterior do Centro Universitário Internacional Uninter. E, pessoal, eu estou aqui com um convidado muito especial também, inclusive ele já foi meu professor no passado, então é um grande mestre, alguém que eu aprendi muito, que é o professor Rafael Pons Reis, tá? Antes de passar a palavra para ele, eu só queria que vocês soubessem um pouco do currículo dele, que é bastante grande, é bastante importante, é pesado. Vamos lá. O professor Pons, ele é doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é mestre em Relações Internacionais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e especialista em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela Universidade Federal do Paraná. A sua graduação é em Relações Internacionais, igual à minha graduação, eu sou internacionalista, e ele atualmente também é professor da casa. Tudo bom, professor? Tudo bem, uma grande honra estar aqui, um grande prazer estar aqui, compartilhando um pouco sobre alguns assuntos internacionais, especialmente sobre a guerra comercial, as tensões comerciais entre Estados Unidos e China. Obrigado pelo convite. Imagina, você já é da casa, professor. E eu acho legal esse assunto porque ele é algo que às vezes as pessoas, quando a gente fala em relações internacionais, as pessoas acham que é algo puramente acadêmico, que fica ali naquela torre de marfim. Mas não, quem trabalha, quem está relacionado ao business, aos negócios, precisa ficar de olho nesses assuntos, nos acontecimentos do mundo, porque eles impactam diretamente a nossa vida, por mais que a gente não se dê conta, né? Professor, eu tive uma aula recentemente com alguns alunos no presencial, e quando eu comentei que eu ia estar aqui contigo, eles fizeram algumas perguntas e eu falei para eles, eu vou trazer essas perguntas para o professor Pons, tá? Já podemos começar com as perguntas? Vamos lá. Então vamos lá. A primeira foi a seguinte: em que consistem as tensões comerciais entre Estados Unidos e China? Então vamos lá, essa é uma pergunta difícil de responder porque ela é muito ampla, é uma pergunta aberta. E é a pergunta do momento, claro que envolve outras questões, tais como a guerra da Ucrânia, que vem polarizando também, de certo modo, o comércio internacional. Mas nós precisamos entender que essas tensões comerciais entre Estados Unidos e China, elas começaram há pelo menos há uns 10 anos. Claro que, categoricamente, foi em 2017, especialmente na gestão do presidente norte-americano Donald Trump, quando se deu início, de fato, a aplicação por parte de medidas unilaterais dos Estados Unidos em relação à economia chinesa. Especificamente, nós estamos falando aqui de uma guerra comercial onde os Estados Unidos vem aplicando sanções comerciais, vem proibindo determinadas empresas norte-americanas de operacionalizar determinados tipos de insumos nas relações comerciais com a China. E veja, nós estamos falando de algo muito importante, porque o que mais vem envolvendo a guerra, as tensões comerciais, a guerra comercial entre Estados Unidos e China, vem sobretudo naquilo que nós chamamos de 5G, a batalha do 5G. Veja, grande parte do raio-x da questão envolve a batalha dos semicondutores, ou seja, que são os insumos necessários para a produção
não apenas de computadores, seja de bordo, seja de PCs, né? Tudo relacionado à tecnologia. Então, por isso que ficou convencionado, né, chamar de Batalha do 5G. Veja, não é apenas uma guerra puramente tecnológica, né? Claro que ela, da esfera comercial, ela vai para o amplo, para o espectro, né, tecnológico, mas nós temos que pensar também que grande parte dos mísseis, seja de curto, médio ou longo alcance, eles consomem muitos chips relacionados aos semicondutores. E nós sabemos que os Estados Unidos é um dos países que mais produzem semicondutores, bem como outras regiões do planeta, especialmente falando sobre a ilha de Taiwan, que aliás é um ponto central nevrálgico acerca das relações diplomáticas atualmente entre Estados Unidos e China, né? Ao que muitos analistas estão talvez cogitando a possibilidade da China anexar, né, a região de Taiwan a partir daquela narrativa histórica de que a China, a grande China, né, envolve então regiões, não apenas a ilha de Taiwan, mas uma região que talvez esteja em litígio, acreditamos que seja nesse ano ou no próximo, em relação à fronteira da China com a Índia. Então nós estamos percebendo, de certo modo, uma expansão do poderio chinês, não só em termos territoriais e marítimos, né, nessa tratativa, né, da Índia e também de Taiwan, mas percebemos que essa batalha do 5G ela é crucial, inclusive, professor José, para o Brasil. Né? Nós temos aí Brasil, um dos países que detém, né, a maior, digamos, maior número, um dos países que detém o maior número de celulares, de telefonia móvel. Então a gente percebe que é estratégico para a China criar fábricas não só, né, de tablets, mas também de celulares em países que porventura poderiam dar acesso a esse mercado altamente atrativo. Então nós aqui estamos sempre estudando, né, nas relações internacionais, principalmente de que modo essas relações comerciais entre Estados Unidos e China podem impactar sobretudo o Brasil. É muito interessante você comentar isso, professor Pons, porque acho que, como você falou, né, essas tensões comerciais não giram só em torno da tecnologia digital, mas ele é um assunto que está em voga cada vez mais, né? Isso porque ampliou aí, né, a gente teve aí uma evolução tecnológica em que as pessoas tiveram mais acesso a computador, à internet, à telefonia móvel, e a gente está percebendo aí que está assumindo um protagonismo também esses assuntos, né? Recentemente também nos meios de comunicação foi até falado sobre a proibição do TikTok, deles possivelmente ser uma arma de espionagem. Claro, esse é um assunto que de repente a gente pode trazer numa próxima oportunidade. Mas o que eu acho interessante a gente perceber é esse novo elemento que está fazendo parte, né, das tensões tensões diplomáticas. Bom, professor, eu vou aqui para a segunda pergunta de um aluno meu, e ele pergunta o seguinte: o Brasil pode se beneficiar comercialmente da atual guerra comercial entre Estados Unidos e China? Essa é a questão central, né, acerca da política de comércio exterior brasileira. Veja, muitos analistas lembram que distância pragmática de Getúlio Vargas. Veja só, eles estão se embasando na história, num momento muito específico, particular, em que o Brasil tinha que escolher digamos, um lado. Ou, no caso em específico, lá na época da Segunda Guerra Mundial, o lado dos Estados Unidos, né, enfim, dos aliados, ou o lado nazista, juntamente com as autocracias, né, o fascismo. E aí a política externa brasileira, ela ficou equidistante, ela tentou dialogar ao mesmo tempo com a Alemanha nazista e com os Estados Unidos, tentando melhorar e aumentar o seu poder de barganha. Então os analistas de política externa, especialmente da política comercial brasileira, eles analisam que o Brasil ele pode se beneficiar, desde que exista uma sinergia, primeiramente, entre as pastas do Executivo, me referindo especialmente, né, no caso, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né, ao Itamaraty, Indústria e Comércio, dentre outros ministérios cuja questão, né, a batalha de 5G, e especialmente as tensões comerciais entre Estados Unidos e China, possam, de certo modo, polarizar esses ministérios, né? Então é importante que seja feita não apenas uma análise, né, do potencial de comércio que o Brasil pode ter com a China, mas sim o Brasil pode se beneficiar. Veja, nós não podemos nos esquecer que nós estamos num momento, né, em que a guerra da Ucrânia ainda está
né, ativa, está ainda polarizando as discussões internacionais. A gente percebe também no bojo dessa contestação internacional contra a Rússia, né, por ter invadido a Ucrânia. Isso muitas vezes tem solicitado para que o Brasil, na via diplomática, se pronunciasse. E aí a diplomacia brasileira, pelo menos do governo Jair Bolsonaro, ele teve uma certa cautela em criticar a Rússia por questões ideológicas, e já no atual governo do presidente Lula, a gente percebe a tentativa do Brasil de criar, né, uma cúpula para a paz. E o Brasil, claro que ele, no seio da ONU, ele criticou a Rússia, mas de certo modo ele sabe que o Brasil precisa da Rússia. Então veja que nós estamos falando de um pragmatismo. E indo diretamente à pergunta, né, no caso em específico, sobre se o Brasil pode se beneficiar, o Brasil já está se beneficiando. E aqui eu queria só tomar um pouco de cuidado, assim, nas minhas palavras, porque eu não quero parecer para o nosso espectador, nossa espectadora, de que o Brasil é um país oportunista. Não, calma, vamos analisar. Em termos de política internacional, em primeiro lugar, assim, não existe ofensa em relações internacionais. O que rege a conduta dos Estados é, sobretudo, o pragmatismo, né? É a consecução, a realização do interesse nacional. Isso é um ponto nevrálgico de todo país que tem uma diplomacia ativa, né? E altiva, até parafraseando aqui o nosso Celso Amorim, nosso grande ministro de Relações Exteriores, ex-ministro de Relações Exteriores e atual assessor internacional, né, do Itamaraty. No seu livro ele mostra, né, a necessidade que o Brasil tem de se impor no cenário internacional e, sobretudo, de aproveitar as oportunidades que surgem. Veja, nós temos que lembrar que todo momento de guerra, seja ela uma guerra comercial entre Estados Unidos e China, especificamente falando, bem como a atual guerra da Ucrânia, que vem polarizando em maior ou menor medida, né, o sistema econômico mundial, existem oportunidades. Nós não podemos nos esquecer de que guerra gera dinheiro, gera lucro. Tá? É claro que nós temos que pensar em questões humanitárias, nós levamos isso em consideração, mas o Brasil ele não deve tomar partido, seja para a China ou os Estados Unidos. O Brasil precisa saber essa oportunidade. Como dizia, né, muitos analistas sobre a distância pragmática do Getúlio Vargas, o Brasil precisa utilizar o seu prestígio de ser um país pacífico, um país que preza pela solução pacífica de controvérsias, né, pelo multilateralismo, uma série de princípios como a defesa do direito internacional, princípios relacionados também à proteção do meio ambiente, direitos humanos, são princípios esses caros, né, na política internacional, e o Brasil precisa saber aproveitar essas oportunidades. Vejam, nesse atual momento em que estamos aqui falando, o Brasil está comprando muito óleo diesel da Rússia. O Brasil está aproveitando, por exemplo, um mercado que antes era controlado pela Ucrânia, especificamente falando da venda de insumos alimentares, especificamente de aves e porcos, né? Digamos, de um segmento específico ali, né, na indústria alimentar. Então o Brasil ele vem preenchendo, digamos, aumentando a sua exportação, preenchendo esse espaço econômico, essa economia de escala que um dia foi controlado por algumas potências, especificamente ali controlado pela Ucrânia. Então o Brasil ele vem ocupando esse espaço, vem conseguindo, de certo modo, manter uma moeda mais forte em relação ao dólar. O nosso preço do combustível, né, professor José, baixou bastante sobremaneira, então a gente percebe que o Brasil vem aproveitando essas oportunidades. O que resta agora é o Brasil manter uma política sustentável, capaz de fomentar cada vez mais o crescimento da nossa indústria. Esse é um dos grandes problemas que nós estamos passando agora em termos do nosso desaquecimento industrial ou de uma possível desindustrialização frente à China. Então nós temos que levar em consideração de que esses termos de intercâmbio Brasil-China, eles precisam ser repensados. E isso me faz pensar sobre um outro assunto, professor Pons, que é, independentemente da situação, né, um país ele precisa ver sua conjuntura, a conjuntura internacional, e tentar tirar o melhor proveito para si, independentemente do aconteça, né, do que aconteça. E isso está muito relacionado ao pragmatismo. Você consegue explicar para nós o que é o pragmatismo em poucas palavras, que às vezes os nossos telespectadores podem ser de outras áreas?
não podem ter uma visão um pouco vaga sobre esse termo que é bem técnico. Maravilha. Eu acho que talvez o ponto de início da nossa exposição deva ser relacionado ao conceito de interesse nacional. O que é o interesse nacional? Muitos falam a razão do Estado. Esse conceito razão do Estado, ele surgiu lá no comecinho da Guerra dos 30 anos, eu acho que eu espero não me estender muito aqui, mas que mostra o momento em que a Europa estava passando por uma guerra generalizada, uma guerra de grandes proporções. Muitos dizem que talvez tenha sido a primeira grande guerra mundial, olhando a Europa como o mundo naquela época. Uma guerra entre católicos e protestantes, e num dado momento, o cardeal Richelieu, que era tutor do Luís, que era muito pequenininho na época, não tinha idade suficiente para comandar os interesses da França, o cardeal, portanto, enquanto tutor, enquanto, de certo modo, chefe de governo, ele conduziu a França, que era super católica, aliás, a França até hoje, né, tem na sua maioria religiosa o catolicismo, ele conduziu a França num contexto de não apoiar a igreja que estava em guerra, a partir de uma tentativa de liderança para ver quem seria o próximo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então nós percebemos aqui, por meio dos seus escritos, que o cardeal Richelieu criou um conceito chamado razão do Estado, raison d'État, onde, traduzindo de lá para cá, nós podemos entender como interesse nacional. Então, o que é o interesse nacional? É aquilo que move os países nas relações internacionais. Os países, de certo modo, eles buscam maximizar o seu poder. Então, muito interessante que nós temos uma série de teorias de relações internacionais que explicam o comportamento dos Estados nas relações internacionais. E, de certo modo, a razão do Estado, o interesse nacional, é a maior precursora, digamos, das guerras mundiais. É ela que explica o interesse. O interesse nacional é o principal motivador das guerras, né? Das tensões, das lutas, dos conflitos entre os Estados. Então, de certo modo, a construção desse interesse nacional, ele se dá a partir, por exemplo, a partir de uma perspectiva teórica específica, que é o liberalismo, a partir da conjunção de interesses entre os diversos atores dentro de uma dada sociedade. Então a gente percebe que a construção do interesse nacional brasileiro para a Organização Mundial do Comércio se dá a partir de uma arena política doméstica em que se articula no plano, portanto, doméstico, entre uma série de atores, sejam eles públicos e privados. É como se fosse um grande cabo de guerra circular, onde existem vários atores puxando para que o Brasil defenda um determinado interesse lá fora nas rodadas de negociação internacional. Então, quando a gente fala em interesse nacional, a gente sempre tem que levar em consideração esse conjunto de atores que operam dentro de um país e que, por sua vez, fazem, né, com que não só o executivo, mas também o Congresso defendam um determinado interesse específico numa dada área internacional. Acho que ficou bem claro assim que essa relação de buscar o interesse do próprio Estado tem aí a base no pragmatismo. Professor, vamos tomar uma água, fazer um intervalo rápido, dar aquela hidratada. Continue com a gente. No próximo bloco a gente vai dar sequência a esse assunto e te vejo daqui a pouco. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura.
Localizado no ponto mais privilegiado da cidade de Curitiba, no Pilarzinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13.1, TV Cultura, 13.2, TV Profissão, 13.3, TV Euronews e, em breve, 13.4, TV Enem Uninter, recebem o seu mais novo transmissor. Homologado pela Anatel com 10 vezes mais potência, vai atender a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperuçu. O Super Canal 13, ampliando sua potência de transmissão, vai aumentar muito mais a sua intensidade de sinal, possibilitando, assim, uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da nova área de cobertura. Parabéns, Super Canal 13. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca. Ainda bem. Metrópolis. Linhas Cruzadas. Estação Livre. Matéria de capa. Senhor Brasil. Repórter Eco. Opinião. Planeta Terra. E Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Tinha que estar tudo aqui. Aqui tem cultura. Bem-vindas, bem-vindos de novo ao segundo bloco do programa Por Dentro da Pós. Hoje a gente está aqui falando sobre relações internacionais e o tema específico de hoje, para você que chegou agora, é as implicações das tensões entre Estados Unidos e China. Professor Pons, vamos lá, posso continuar com as perguntas que eu recebi dos alunos? Por favor. Então vamos lá, a primeira deste bloco, no caso, né, um aluno afirmava que foi um dos temas da aula, né, ele diz assim, ó, as estimativas afirmam que a economia chinesa ultrapassará a americana no início de 2030. Neste contexto, é possível a gente pensar a China como a próxima potência hegemônica? Até acho que, desculpa, mas até é bom falar um pouquinho sobre hegemonia, o que é o significado desse termo. Perfeito, vamos lá. Professor José, essa pergunta é a pergunta do século, né? Vamos lá. Uma pergunta puxada. É o santo graal das relações internacionais, pelo menos no presente momento, é a pergunta que muitos analistas estão, nesse exato momento, se debruçando a tentar responder essa pergunta. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos lá, vamos tentar. Primeiramente, a partir do conceito de hegemonia. O que é uma hegemonia? Então, nós temos uma série de autores que assentam suas bases, desde Gramsci, que foi o precursor, talvez, do conceito de hegemonia,
E depois esse conceito foi trazido por Robert Cox, um grande teórico crítico das relações internacionais, onde ele adaptou o conceito de hegemonia do Gramsci e ele trouxe no contexto das RI. Basicamente, hegemonia significa uma combinação de dois elementos, coerção e consenso. Então, o que significa o primeiro elemento, coerção? Significa aquilo que se convém chamar de hard power. É quando o país tem capacidades materiais, portanto militares, de entrar em guerras e vencer guerras. Então nós temos, né, uma série de países que detêm o controle nuclear, né, especificamente da bomba atômica. Então nós sabemos que existe um seleto grupo de potências nucleares que têm ogivas táticas nucleares. Então, portanto, esses países fazem parte desse pequeno e seleto grupo de potências que têm hard power, né? O poder duro, traduzindo. Mas veja só, o conceito de hegemonia vai mais longe, porque hard power até mesmo a Coreia do Norte tem bombas atômicas, Índia, Paquistão, Israel tem bombas atômicas, se bem que o governo israelense nega, né? Mas, de um modo geral, a parte mais importante da hegemonia é o segundo elemento que nós vamos explicar agora. Então, a gente percebe que a coerção por si só, ela não consegue cooptar corações e mentes. É necessário fazer uso de um tipo de poder que é o segundo, que nós chamamos de soft power, que é o poder brando, que é a capacidade que um país tem que por meio, por exemplo, da sua cultura, dos seus valores, dos seus ideais, ele consegue exportar não apenas esse conjunto de símbolos, né? Mas os países passam a querer consumir esses valores. Num exemplo aqui mais prático, até para os nossos espectadores, espectadoras, nós poderíamos nos referir a um exemplo acerca do soft power norte-americano, né, que foi muito estudado, a gente foi muito influenciado também por ele, sobretudo logo após a Segunda Guerra Mundial, que se convencionou, né, chamar de American Way of Life, né, o estilo de vida americano. Então, o estilo de vida, né, de consumo em massa, né, do consumismo, de usar determinadas roupas. Nós percebemos, inclusive, a introdução de certas palavras estrangeiras norte-americanas, inglesas, portanto, no nosso idioma. Então, nós consumimos, né, pelo menos as gerações dos nossos pais, avós, consumiram muitos valores ideais norte-americanos. Então, dá-se o nome de soft power a esse tipo de poder, em que muitas vezes o país consegue estender as suas relações comerciais, as suas redes de influência, sem disparar um tiro de canhão. Isso está muito ligado à cultura, né? Eu até estava lendo um artigo bem interessante recentemente, que falava sobre o soft power da Coreia do Sul. Eles têm, não sei se dependendo da idade de quem está acompanhando a gente, talvez não saiba o que é K-pop, né? Que é pop coreano. E tem quando eu li aquilo eu fiquei impressionado, porque nessas bandas, nesses grupos musicais, que são destinados principalmente a adolescentes, tem todo um subsídio do Estado, toda uma interferência do Estado, porque eles trabalham com isso como também um soft power. Então está muito ligado à comunicação também. Eu acho bem interessante isso. Então, assim, retomando aqui para a gente não perder o foco, a hegemonia a gente poderia falar de forma sintética, que é hard power mais soft power. Perfeito. E a gente percebe ao longo da história do capitalismo moderno, pelo menos, a ocorrência de três hegemons, né? De três hegemonias. A primeira, então, foi a Holanda, também na época era conhecida como Províncias Unidas. A Holanda foi o primeiro hegemon, ou seja, o primeiro país a desenvolver, primeiramente, um modelo sistêmico de acumulação de capital. Traduzindo, ela conseguiu, a Holanda, por meio de políticas econômicas, criar uma forma arrojada de ganhar dinheiro, de gerar riqueza. E ela fez isso por meio das relações de comércio exterior e, sobretudo, a partir do comércio. Então, a Holanda ela conseguiu se sobressair. E muito interessante que não apenas as rotas marítimas, né, via Companhia das Índias Orientais e Ocidentais, foram abertas, mas para garantir a proteção dessas rotas comerciais, era necessário ter uma marinha, não só mercante, mas uma marinha de guerra. Então, quem aqui já nunca ouviu falar daquele filme, né, Piratas do Caribe, onde aparece uma embarcação holandesa? Você lembra o nome daquele navio, o holandês voador? The Flying Dutchman. Então, ele de fato existiu e era um terror para os piratas. Bom, mas rapidamente seguindo aqui, depois da Holanda veio a Inglaterra como potência hegemônica.
a Inglaterra, ela foi o país que descobriu 3/4 dos mares, né? Os capitães James Cook. Enfim, a marinha inglesa foi incomensurável, imbatível, até pelo menos o começo do século XX, quando aí uma série de potências em ascensão começaram a disputar a hegemonia inglesa. Dentre eles surgiu os Estados Unidos, já acelerando, tá, gente? Uma explicação bem rápida, bem superficial, mas para a gente tentar chegar na China. E aí, espera, só antes de passar para os Estados Unidos, a Inglaterra ela desenvolveu um modelo arrojado, sistêmico, de acumulação de capital, que se convencionou chamar de Revolução Industrial. Então veja só, a Holanda desenvolveu uma forma arrojada de ganhar dinheiro, e por meio do seu hard power, do seu soft power, ela conseguiu criar um sistema econômico mundial fantástico, onde ela cresceu, mas rapidamente ela foi ultrapassada pela hegemonia inglesa, que berço da Revolução Industrial. Também, novamente, né, a gente pôde perceber a influência da moeda inglesa, a influência da Inglaterra sobre todos os países da América do Sul e da América Central, percebendo a força da diplomacia inglesa, bem como a promoção cultural, como o professor José colocou muito bem, né? Bom, mas rapidamente no começo do século XX, os Estados Unidos acabaram por ultrapassar a economia da então decadente hegemonia inglesa. Estados Unidos, então, assim como diz o argumento, né, dessa teoria que nós chamamos de sistema mundo moderno, que olha para a história do capitalismo mundial e consegue identificar padrões, o Fordismo norte-americano, esse modelo sistêmico de acumulação de capital, conseguiu fazer dos Estados Unidos a maior potência econômica. Imagine, professor José, já no ano de 1904, o consumo de carvão e aço por parte dos Estados Unidos já era superior da então potência hegemônica em declínio, a Inglaterra. Bom, acelerando, a gente pode perceber, então, pós-Segunda Guerra Mundial, a era de ouro do capitalismo moderno, né? A ascensão do liberalismo norte-americano, e acelerando um pouco, percebemos, né, no início da década de 70, mas sobretudo nos anos 80, o neoliberalismo. Bom, e aí chegamos agora à pergunta. Será que a China vai ser o próximo hegemon? A gente tem que tentar dissecar essa pergunta a partir de algumas outras perguntas, né? Vamos lá. A China é um país que tem hard power, isso é ponto pacífico. A China é um dos países que mais vem investindo, né, na sua indústria de defesa, o orçamento de defesa vem gradativamente aumentando. É uma coisa absurda, gente. Se pega os dados dos últimos 10 anos, a elevação dos gastos absolutos em relação ao PIB é absurdo da China. Mas bom, vem agora o segundo componente, o soft power. Então lembre-se, né, para ser um hegemon é necessário não apenas ter hard power, mas sobretudo o soft power, são os dois. E nós temos que fazer algumas perguntas. Então eu respondo a sua pergunta, a pergunta dos nossos alunos, né, com outra pergunta, assim, digamos, que faz com que nós sempre temos que pensar se a China vai ser o próximo hegemon. Primeiro, a China está desenvolvendo um novo modelo de acumulação de capital, como a Holanda fez, a Inglaterra fez, os Estados Unidos? Nós acreditamos que sim. A China está desenvolvendo. Na verdade, gente, eu posso me valer aqui Claro, fica à vontade, professor. Eu peguei alguns dados aqui interessantes de que a China está desenvolvendo um modelo super arrojado de acumulação de capital que nós chamamos de socialismo de mercado. Pessoal, não confunda socialismo de mercado com capitalismo de Estado. Até agora, as três hegemonias, elas se lançaram na esteira do poder mundial a partir do conjunto de políticas macroeconômicas que nós chamamos, né, de capitalismo de Estado, defendendo o interesse nacional. Agora, na China há algo muito diferente, professor José, que está acontecendo. Olha só, nós percebemos hoje que existe uma nova formação econômica social na China, onde percebemos a criação de 96 conglomerados empresariais estatais. Então as empresas estatais são muito fortes na China. Só que o mais interessante é que a China é um país socialista, ou seja, o Partido Comunista, né, desde que foi criada a Revolução há mais de 70 anos, é um partido que controla muito a economia. Então, só com alguns dados aqui, eu já passo a palavra para o professor José, acho que estou até extrapolando. Olha só, gente, em 1978, quando deu início, às reformas econômicas na China, né, com o controle do Partido Comunista acerca da distribuição de riqueza era de 70%. De lá para cá, olha só, no ano de 2021, o controle do Partido Comunista sobre a geração de riqueza caiu de 70% para 30%. É uma grande queda, né? Uma grande queda. Só que é interessante é que, mesmo com essa diminuição, parece,
do controle do Partido Comunista com a geração de riqueza, a gente percebe que o Estado chinês conta com uma capacidade muito maior de intervenção do que tinha em 78. Vou explicar o porquê. E aí está o pulo do gato, meus amigos e amigas. As células do Partido Comunista Chinês estão presentes nas empresas não apenas estatais, mas nas empresas privadas. Então, se em 2002, né, a proporção de empresas privadas com células do Partido Comunista, se em 2002 eram 27% das empresas privadas que detinham funcionários do Partido Comunista, no ano de 2018 esse número aumentou para 48%. Então imagine, professor José, imagine que se no Brasil nós tivéssemos, digamos, né, vamos lá, muita calma nessa hora, a possibilidade não só das empresas estatais, mas das empresas privadas terem, digamos, um adido do governo brasileiro, um assessor que pudesse, de certo modo, não só entender melhor a realidade daquela empresa, a fim de comunicar, né, com o governo central, mas de tentar, inclusive, até de antecipar futuras políticas econômicas brasileiras, governamentais, de certo modo, a amortizar o impacto dessas políticas sobre as empresas brasileiras. Qual é o resultado prático disso que a gente percebe? Um ganho de produtividade. As empresas chinesas, tanto públicas quanto privadas, elas estão crescendo sobre a proteção do Partido Comunista Chinês. E isso é algo, professor José, eu já te entrego a palavra, né? É algo assim que nós nunca tínhamos visto antes na história das hegemonias. Mas se de fato a China vai ser uma potência hegemônica, pelo fato dela ter criado, né, essa nova formação econômica social, é algo ainda muito incipiente para dar uma resposta satisfatória. Porque, de certo modo, a China ainda não tem a capacidade de atração na esfera comercial, na esfera cultural, perdão. A China é um país hoje que vende, né? É um dos países que mais consome cimento, aço, minérios de ferro, alimentos, insumos alimentares do planeta, né? Perdeu agora para a Índia o posto de país mais populoso do planeta. Mas, de certo modo, como o professor José colocou muito bem, a China não tem um soft power robusto como tem a Coreia do Sul, ou até mesmo como tem o Japão, os Estados Unidos e outros países europeus. Então, nós acreditamos, e aqui, finalizando a resposta, né, para a China ser uma potência hegemônica, ela tem todo o potencial econômico, militar, mas na esfera soft power, na esfera de tentar criar uma ordem econômica mundial capaz de fazer a imagem e semelhança dessa ordem, né, das características chinesas, é algo que é muito difícil de se pensar aqui no hemisfério ocidental. Veja, qual é a noção de direitos humanos da China? É algo que nos incomoda, né? O conceito de liberdade chinês é algo que nos incomoda também. Então a China precisa, talvez, passar por alguns reajustes, né, acerca do seu, até inclusive, do seu processo identitário, se a China quiser ser o próximo hegemon. Nossa, isso é muito interessante. Minha cabeça ficou aqui super acelerada ouvindo você falar, porque realmente a abordagem de condução econômica da China é algo nunca visto. E também isso, né, a questão do soft power. Ela precisa ganhar, como você mesmo colocou a expressão, ela precisa ganhar os corações das pessoas para juntar soft e hardware, sendo que ela já tem o hard power, né? Então é aí que, como você também falou, é o pulo do gato. É essa pergunta, né? Será que ela vai desenvolver o soft power? Que precisa ser respondida para daí a gente afirmar com mais segurança se ela vai ou não se tornar hegemônica, né? E isso é muito interessante também, porque muitas pessoas, principalmente pessoas leigas, acreditam que só a economia ou só o hard power que vai influenciar, né, que vai criar o hegemon. Mas não, tem muitas outras coisas, o estilo de vida está ali presente também. Professor, você aqui com uma outra pergunta, tá, de um outro aluno, ele até pergunta, olha só que coincidência, ele pergunta quais são os mecanismos atuais de soft powers praticado pela China. Perfeito, olha só, a China é o país que mais vem investindo em soft power. Desde 2018 para cá, o volume de gastos bilionários que a China vem praticando chega à ordem dos 20, 30 bilhões de dólares. É muito interessante que nós precisamos aqui trabalhar com outro conceito que é uma ferramenta do soft power, que é chamada de diplomacia cultural. Veja, muitos países fazem uso de diplomacia cultural. O que significa isso? Trata-se de uma política governamental, com apoio, claro, né, da sociedade daquele país,
de atores domésticos a partir de uma relação, de uma simbiose, no sentido de divulgar os valores culturais, as ideias, o modus operandi de vida, né, dos padrões culturais de uma nação para o resto do mundo. Então a gente pode mencionar aqui o exemplo atrás com a American Way of Life. O professor José colocou o caso da Coreia do Sul. Nós temos a diplomacia cultural da Coreia, né, do Sul especificamente, dá-se o nome de Sunshine Policy. É o termo técnico, né, que os analistas fazem para se estudar a força com que a Coreia do Sul vem projetando-se, né, vem se projetando, para não só o seu entorno regional, mas também para várias partes do mundo a partir do K-pop, como é que é o nome, professor José, daquele seriado, o Rama, como é que é o... Dorama. A gente percebe na indústria fonográfica sul-coreana, ela é uma potência. E veja, de certo modo, ela surgiu para competir com o soft power japonês. Nós sabemos que ali no sudeste da Ásia, no leste da Ásia, a competição entre as produções culturais são muito fortes, tanto para o Japão quanto a Coreia do Sul. E a China está entrando agora. Claro, gente, a gente está falando da China, a gente não pode se esquecer também da Índia, né? Que é um país estratégico ali no sentido até de tentar frear as pretensões chinesas de controlar toda aquela região, toda aquela esfera de coprosperidade que a China vem tentando desenvolver por meio das suas iniciativas do Cinturão e da Rota, que daqui a pouco talvez a gente comece a falar sobre isso. Mas muito interessante é que a China vem desenvolvendo e criando em uma série de países, não só do continente africano, mas também na América do Sul, os seus famosos institutos Confúcio. Seria esses institutos uma forma não só de divulgar a história, a cultura milenar chinesa, mas de projetar a sua visão de mundo. Então nós percebemos que a China, talvez nesse exato momento, não tenha força suficiente capaz de competir com a diplomacia cultural sul-coreana e japonesa. Mas eu digo para vocês, esperem, a China está fazendo a sua lição de casa. Daqui a pouco, meus amigos e minhas amigas, nós vamos saber de cor o nome de pelo menos as 10 maiores universidades chinesas. Porque assim, se a gente perguntar para o nosso espectador e espectadora, cite 10 nomes, né, de universidades norte-americanas, eu tenho certeza que vocês vão acertar as 10. E chinesa, você sabe alguma? Espere, daqui a 10, menos de 10 talvez, nós vamos começar a ver os nomes dessas instituições, bem como, né, o resultado dos frutos, né, dessa indústria cultural chinesa que vem se sofisticando e ela vem crescendo num dinamismo sobremaneira. Nossa, interessante. A minha pesquisa foi sobre internacionalização da educação e tem alguns momentos lá que eu entro em soft power também. Vamos aqui para a próxima pergunta. Em que consiste a modalidade de capitalismo de Estado desenvolvido pela China? Perfeito. Olha só que interessante. Eu tenho aqui um dado. Posso fazer uso aqui, claro, professor? Fica tranquilo, professor. Olha só, o sucesso desse socialismo de mercado chinês, né? Olha só que interessante. A lista Forbes, a lista da Forbes, ela lista as 500 maiores companhias do mundo. E pela primeira vez na história, desde o seu lançamento, lá no começo dos anos 90, mais precisamente em 90, a referida lista não tem mais os Estados Unidos como o país com o maior número de empresas na sua lista. A China é o país hoje que tem o maior número das maiores empresas do mundo estão ancoradas na China. Estamos falando de 129 companhias, né, empresas chinesas, sendo destas 6 em Taiwan. Então, por isso, vejam a importância de Taiwan não só para a China, do ponto de vista territorial, geopolítico, mas sobretudo estratégico. A gente tem que lembrar que a Taiwan detém algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo, especialmente na área de semicondutores. O que justifica esse conflito entre eles também, né? Exatamente, professor. Então, nós podemos pensar de que esse novo modelo sistêmico de acumulação de capital chinês, ele é um modelo completamente novo. E é muito interessante que quando estudamos as hegemonias mundiais, toda a ascensão hegemônica se deu por meio de guerras. Então, assim, veja, a história está repleta de padrões. É errado nós dizermos de que a história se repete. A história rima. A história nunca é a mesma, nunca é a mesma. Mas se nós formos nos amparar, por exemplo, a partir de historiadores como Braudel, ele olhava para a história a partir das ondas, os ciclos de longa duração.
é como se fossem padrões que se repetem na história. Nós temos que levar em consideração que a cada sucessão hegemônica percebemos complexos de ponta que se desenvolvem e acabam por se deflagrar numa nova configuração, num novo sistema internacional. Então nós queremos colocar para vocês de que estamos diante talvez de uma guerra, mas espera, só deixa eu colocar um pouco na história, já que eu mencionei história. Então veja, assim, talvez eu coloque naquilo que nós chamamos de um reducionismo, né? Mas por conta do nosso espaço eu vou precisar aqui fazer um shortcut, né? Um breve atalho. Então assim, a ascensão da hegemonia holandesa se deu logo após a Guerra dos 30 anos. E foi uma guerra de 30 anos mesmo. Nesse mesmo raciocínio, né, de sucessões hegemônicas se dá por meio de guerras, e aí eu quero levantar alguns questionamentos, a hegemonia inglesa, né, se sobressaiu a partir de uma guerra que foi quase 30 anos. Foram as guerras napoleônicas, durou aproximadamente ali 24, 25 anos. Pois bem, no mesmo raciocínio, a hegemonia norte-americana se deu a partir de um período de guerra entre 1914, início da primeira, e o término da segunda, 1945. Claro que tivemos nesse meio tempo o período entre guerras, mas foi só um momento para os países se armarem. Então, esse momento durou 31 anos. Então, professor José, existe um certo padrão que vem se repetindo. Algo como que existe um caos sistêmico, onde percebemos e verificamos o fracasso de determinadas instituições internacionais de garantir a manutenção e a ordem, e, portanto, a paz internacional, bem como de sustentar o multilateralismo, né? É o que nós estamos vendo agora, o fracasso da OMC, pelo menos desde 2001 para cá, do fracasso da rodada Doha. E aí o argumento que muitos analistas estão sugerindo é de que talvez nós já estamos num momento de caos sistêmico, no momento em que a potência hegemônica está em declínio, estamos falando dos Estados Unidos, estamos vendo novas geometrias de poder, especificamente falando dos BRICS, que acreditamos que esse ano vai aumentar, né, o número de integrantes, né? Estamos vendo também o G20 comercial, em detrimento do G20 financeiro, existem 2 G20s, né? E não apenas isso, estamos vendo que talvez estejamos num momento de guerra sistêmica. Claro que é uma nova guerra, talvez uma guerra tecnológica, uma guerra em que não se conflague mais guerras entre exércitos, né? Talvez a guerra da Ucrânia seja apenas um dos maiores exemplos dessa guerra há 30 anos que já está ocorrendo. Então nós temos que pensar agora se a China vai criar uma nova ordem internacional e se a partir dessa iniciativa de cinturão em rota, né, dessa nova rota da seda, se a China vai oferecer uma proposta de uma nova ordem internacional à sua imagem e semelhança. Se isso acontecer, professor José, sim, talvez nós estejamos vendo o início de uma nova era, né, de um novo ciclo hegemônico, agora com uma nova roupagem à luz do século XXI. E esse assunto dá pano para manga, né? Justamente porque a gente trabalha com em muitas aspas, o desconhecido, né? Ou melhor, vou até substituir esse termo, aquilo que está por vir, né? Porque isso vai influenciar diretamente e de sobremaneira as nossas vidas. Só que, infelizmente, nosso tempo aqui é muito rápido, só que, professor, antes de qualquer coisa, eu já gostaria de contar com o senhor para uma próxima oportunidade, uma próxima visita aqui para a gente, que dá para a gente desmembrar esses assuntos em muitos outros, tá? Eu gostaria de agradecê-lo, foi um imenso prazer, uma honra te receber aqui e a gente se vê numa próxima oportunidade. O prazer foi meu, sou grato pela oportunidade. Conte comigo, obrigado. Perfeito. Pessoal, esse foi o Por Dentro da Pós de hoje. Tratamos de assuntos referentes às relações internacionais, em específico China e Estados Unidos. Acompanhem sempre o nosso programa e não deixem de visitar o ninter.com/pós-graduação. Te vejo na próxima vez.